E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Então é o seguinte, são oito times e cada time a gente apresenta 3 jogadores. Necessariamente, um tem que ser emprestado, outro tem que ser negociado e o terceiro tem que ficar. Vocês vão determinar o que vai acontecer com cada um. Começando pelo Flamengo, Vitor Sérgio Rodrigues. Os 3 jogadores que a gente apresenta aqui a vocês são os seguintes: Berrio, Vitinho e Diego Ribas. Com quem você fica, quem você empresta e quem você negocia em definitivo, VSR? Sem dúvida nenhuma que eu fico com o Vitinho para jogar, acho que crescendo muito e achou seu espaço ali no grupo. Acho que hoje é o 12º titular, né? Apesar do jeito que estava ali quando parou, uma ascensão grande do Michael, mas acho que hoje o Vitinho é o jogador mais produtivo a sair do banco. Eu negociaria o Diego, acho que, embora o Diego tenha entrado muito bem nos jogos da reta final ali, acho que a missão do Diego, acho que ele tinha para fazer no Flamengo, acho que ele já fez, e emprestaria o Berrio para tentar vender. Acho que é um jogador que tem mercado na América do Sul e tudo, então você poderia emprestar. Quase que ele foi emprestado lá para o time do México, acho que para o América do México ou para o Tijuana, um dos dois, acho que era Tijuana. E aí para depois você negociar o Berrio para tentar recuperar o que você pagou nele. Mas desses 3 aí, o que menos entregou para o Flamengo foi o Berrio, né? E aí você ainda tem essa expectativa de um retorno dele, seria isso? Porque, assim, não, valorizar. Entendi. Emprestar para valorizar. Tá. Voltar e jogar não seria o caso aí na visão do Vitor Sérgio. Não, acho que no Flamengo de hoje, acho que o Berrio não tem muito espaço não, com as opções que o Flamengo tem. Beleza. E aí, Bruno Formiga, o Vitor Sérgio, ele deu uma escapulida quando ele quer emprestar o cara para valorizar e depois vender. Ele não tá pretendendo utilizar o Berrio de novo. Ele meteu quase um gol mas também não, mas também isso não vale pro Diego, por exemplo. Você vai emprestar para trazer ele depois, um ano mais velho, para fechar a carreira, né? Para jogar os últimos minutos, os últimos jogos. Poderia ser essa a visão. A brincadeira eu entendi, achei bem legal, inclusive. Agora a escolha dos nomes eu não entendi. São jogadores que ou são reservas ou tem menos espaço no Flamengo. No caso do Berrio é o que tem menos espaço. Os outros 2 são reservas. Por exemplo, o Vitinho, desses 3, é o que mais rende dinheiro, ou o que mais renderia dinheiro, assim, eu imagino. Não. A parte da brincadeira achei bem legal, inclusive. Sim. Eu queria entender o critério dos jogadores para eu poder votar. Não, mas eu digo, é porque assim, vai muito do voto de cada um. Se alguém tá pensando em ganhar dinheiro, vai vender o Vitinho. E vai ficar com o Diego. Você tá pegando jogadores que estão à margem do elenco ali. Tá bom, entendi. Vai lá, Formiga. Não, eu entendi o raciocínio do Vitor, assim, no meu gosto pessoal, assim, se eu sou técnico e olhando pela lógica, quem teve mais minutos ou quem jogou melhor, eu acho que seria ficar com o Vitinho. Porém, pensando de uma maneira mais fria, podendo ganhar lá na frente, entendendo que, por exemplo, eu tenho um Pedro Rocha no elenco, eu tenho o Pedro ali, podendo jogar o Gabriel para o lado, eu tenho muitas opções que eu posso suprir a ausência eventual do Vitinho. Então eu tentaria emprestar o Vitinho, porque eu acho que ele tem potencial de se valorizar sendo titular de fato em algum lugar e me gerar dinheiro ou voltar melhor, com mais confiança quando o Pedro Rocha foi embora, por exemplo. Eu emprestaria o Vitinho, venderia o Berrio, que eu acho que já deu o que tinha que dar, e no final das contas o setor, que não é mais carente, mas eu acho que no final vai ter mais circulação, eu manteria o Diego, que inclusive foi muito bem na reta final do ano passado. Eu entendo que você tem ali o Thiago Maia para concorrer, agora é mais um nesse meio, mas eu acho que o Diego seria o reserva imediato do Gerson para dar circulação de bola no meio, e o Thiago Maia briga com o Arão. O Vitinho tem muita gente ali, que eu já falei, né? O Pedro Rocha, você tem o próprio Gabriel que pode cair pelos lados, enfim, tem várias adaptações para suprir. Eu, de todos esses aí, prefiro o Vitinho como jogador, mas pensando como negócio, para todo mundo sair feliz, eu faria isso de uma maneira bem fria, se eu não tivesse solução, que é o cenário aqui do programa, né? Obrigado a fazer alguma coisa, eu venderia o Berrio, emprestaria o Vitinho, voltaria quando o Pedro Rocha fosse embora e ficaria com o Diego. O Renato Isidoro, a galera também vai participando da brincadeira aqui através dos comentários. O Renato fala o seguinte: Diego tem que ficar, é muito útil para o time, além de ser um cara experiente. Nunca vou dispensar o Diego, manda aqui o Renato Isidoro, e a galera vai também dando aqui a opinião. O Douglas Vinícius acha que se
mandar o Vitinho emprestado, por exemplo, o Formiga deixaria o elenco mais fraco, é a visão do Douglas. Dá para emprestar o Formiga, não? Não, Formiga não. Formiga ou negocia. Como dizia o Vicente Matheus, como diria Vicente Matheus, é imprestável. Ou fica ou negocia. São as únicas duas alternativas que a direção tá apresentando para esse elemento. E aí, André, com os 3 jogadores citados, Vitinho, Berrio e Diego? Ó, eu ficaria com o Diego. Eu acho que o Diego tem... A curto prazo é quem precisa me dar mais, é quem pode me dar mais, e eu também não vou... Pô, o Diego tem uma história com o clube, eu não posso chegar e do nada, né? Se é um Zé Ruela, ainda vai, mas não é o caso, né? Então, assim, eu ficaria com o Diego, aproveitaria mais uma temporada de Diego, eu emprestaria o Vitinho, porque o Vitinho claramente ainda pode... O Vitinho foi caro, né? Foi uma coisa fora dos padrões. 10 milhões de euros. Foi absolutamente fora do normal. Mas, enfim, eu tenho dinheiro, né? Eu sou o Flamengo, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E o Berril eu doaria, né? Aproveitar que tá numa tá numa época que o pessoal tá precisando, vários clubes vão precisar. Então o Diego eu faria que nem o barril do petróleo, o Berril. O barril do petróleo eu pagaria para alguém levar. Cara... Com todo o respeito. Até porque o petróleo vai continuar sendo necessário. O Berril poderá ser necessário na frente. Que é um momento que estão pagando para o cara levar o petróleo. Então, preciso que alguém estoque, né? Deixa alguém estocar. Cara, a situação está derretendo, hein, meu amigo? Está derretendo. Ô, louco. Bom, 10h47 da manhã de 2020, cara. Dia 21 de abril. O preço do petróleo... derrete neste momento. Bom, vamos lá. A gente passou pelo Flamengo com esses 3 jogadores. Muita gente aqui... Eu acho que ficar com o Berril ninguém ia ficar. O Ricardo Teles Andrade traz uma visão diferente, que acho interessante. Ele fala assim, cara, emprestar o Vitinho ia reforçar provavelmente um rival, que tem esse aspecto. O Diego também. O Diego também. A brincadeira é essa. Você tem que escolher um. Então, assim, dada a brincadeira, que é muito boa, inclusive, vou parabenizar aqui Helsinki e toda a produção, você tem que emprestar um, cara. Eu acho que o Diego te causa mais problema num adversário. Então. Eu acho. São as visões que cada um tem, né? É interessante, é uma disputa difícil, não tem resposta certa, é uma situação hipotética. E como a gente falou, não tem para onde fugir. Você vai ter que prestar um, vai ter que negociar o outro e vai ter que ficar com o terceiro. Hipotética, mas... Hoje ele é hipotética. Não se surpreendam se vários clubes tiverem que doar jogadores, entre aspas, de falar... Eu não consigo manter. Não, eu acho que não é o caso do Flamengo, tá? Eu acho que não será o caso do Flamengo. Por exemplo, os 2 clubes mais ricos do Brasil, né? A tia Leila já disse que vai segurar a bronca lá no Palmeiras. O Flamengo já depende um pouco mais de mercado. Então, assim, na teoria, os 2 vão continuar ali com dinheiro. Mas outros clubes, vai diminuir muito a receita. Se você não conseguir diminuir salário, enxugar a despesa, você vai ter que diminuir elenco. Não, o próprio Flamengo foi ao mercado nessa semana para conseguir 50 milhões de reais emprestados. É uma linha de crédito que o Flamengo já tem aprovada, juros bem baixos, justamente para poder navegar aí dentro de uma tranquilidade. Mas o Flamengo já atrasou o pagamento, por exemplo, do Léo Pereira, né? Uma parcela lá. Então... vai pedir para renegociar. Então você tem... Se Flamengo e Palmeiras... O Palmeiras pediu para renegociar a parcela do lateral esquerdo do Matias Vinha, né? Ou seja, se Flamengo e Palmeiras, que eram financeiramente os times mais estruturados, estão sofrendo, você imagina quem já tinha coisa pendurada para trás, né? Exato. Então, tem uma notícia, Luizinho, que saiu agora de manhã, notícia dada pela revista Veja, pelo site da Veja, né? Dando conta de que a Organização Mundial de Saúde, é uma notícia exclusiva, nem Organização Mundial de Saúde, a OMS, nem UEFA confirmaram. Mas segundo a matéria da Veja, a OMS teve uma teleconferência com a UEFA, pedindo para que o futebol europeu parasse até o final de 2021.
Hã? Aham. Até o final de 2021. Eu não acredito que isso vá acontecer. O futebol é um mercado bilionário, mas o pedido da OMS é que pare até o final de 2021, que a gente fique praticamente 2 anos sem futebol. E aí se... de março de 20 a dezembro de 21, basicamente. E aí, então, assim, eu imagino que não só o futebol, né? Que esse é porque assim, no caso da notícia, né? Na Veja, eu não vi a notícia, o André está trazendo para mim aqui, eu não vi realmente. Seria essa situação no futebol, mas que obviamente deveria se alastrar para as outras modalidades, porque não tem sentido. Por mais que o futebol seja o esporte mais popular, você tem outras modalidades que vão também mobilizar você está falando pessoas. de aglomerações que são gigantescas, né? Um fluxo de transporte coletivo, tempo no lugar e depois de saída. Então, assim, é muita aglomeração, mas enfim, teria que destrinchar aí. Mas só para ilustrar em termos de grana, o que representa a paralisação, no início já, Isabela Pagliari, Beckler, a turma toda da Europa, trazendo os cálculos de por jogo, de Champions, por exemplo, que PSG, Barcelona, essas equipes com mais robustas, estavam perdendo de 5 a 6 milhões de euros a cada jogo que não acontecia. Você traz para o Brasil aí, você vai botar o Flamengo perdendo também na casa de 1 milhão, ou um pouco mais, se você pegar o que tem que pagar, taxa aqui, taxa colar, o que tinha sido, o que estava sendo as receitas no Maracanã, fora torcedor que suspende o plano de sócio, porque obviamente não vai priorizar pagar 80, 100, 130, 200 conto por mês. Então assim, aí você vai botando na ponta do lápis, mesmo para uma equipe com grana, e a gente viu o que aconteceu na Inglaterra com o Liverpool, Tottenham, inclusive com crítica de torcedor, né? Pô, vou pedir dinheiro pro governo, os torcedores, pelo amor de Deus, pô, como é que você vai pedir dinheiro pro governo se você é trilhardário? E aí uns tendo que recuar, mas outros indo lá pedir ajuda. Então assim, de fato, até quem tem grana tá tendo que sofrer um pouquinho, né? Ou pelo menos fazer seus ajustes. E assim, a gente tem, o Beckler falava sobre isso ontem também, o futebol representa 1,4% do PIB da Espanha. Então, assim, é um mercado muito importante. Cara, qualquer mercado que movimente 1% do PIB de um país é um mercado que tem que ser levado em consideração quando você toma a decisão. E aqui no Brasil você também vai ter cada vez mais, e é o que a gente espera, o futebol consumindo, assim, sendo uma parcela importante do PIB nacional. Então, isso tudo, e não é à toa que, por exemplo, às vezes os bancos públicos vêm para socorrer times de futebol, que o governo acha que tem que tomar uma postura, um posicionamento diante dos problemas que a gente tem no futebol, porque o mercado é relevante, é importante para o contexto geral da economia no Brasil ou em outros países também. Vamos avançar aqui e trazer o Palmeiras como exemplo para a nossa dinâmica, porque Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo, desculpa, em tese são os times que têm os melhores elencos e, por consequência, aqueles que têm mais jogadores sobrando para emprestar, para negociar, para ver o que vai fazer. E aqui no Palmeiras a chapa é quente, viu, senhor André Henning? Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. São 3, por acaso, basicamente para a mesma posição. Cara, quem você empresta, quem você negocia e com quem você fica, André? Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Eu vendo o Lucas Lima. Não aguenta mais? O Lucas Lima poderia ser um desses de emprestar para ver se a pilha dá uma reciclada, né? Mas eu tenho que escolher. Então a minha escolha ela é de venda do Lucas Lima. E aqui, empréstimo ou quem eu fico? Cara, eu emprestaria o Rafael Veiga para ganhar mais uma rodada. Mas... Cara, pra ser bem sincero, Luizinho, aqui... Você quer vender uns 3? Não é questão de querer vender os 3, não. Eu queria vender o Lucas Lima. Mas o Rafael Veiga e o Scarpa, cara, quem tiver o melhor negócio pro empréstimo, eu empresto. E fico com outro. Eu acho que os dois podem me render ainda, honestamente. Então eu vou ficar pelo melhor negócio. Melhor negócio eu empresto e o pior negócio eu fico. Tá bom, deu para entender aí a visão do André Henning. Bruno Formiga, se a gente for analisar talento, talvez o Lucas Lima seja o cara com mais capacidade dos 3. Sim. Tô curioso para saber a tua ordem aí.
Cara, assim, de novo eu vou deixar as minhas preferências aí, porque eu acho que acaba que a gente polui um pouco, né? Eu, por exemplo, ficaria com o Scarpa. Eu acho que daria de fato para negociar já o Lucas Lima e de repente emprestar o Rafael Veiga, que é um cara que tem potencial de crescimento. Mas olhando o que está acontecendo, ou o que estava acontecendo com o Luxemburgo, por exemplo, o Lucas Lima jogou 8 jogos na temporada, 7 como titular, e alguns jogos bem bons. Existia uma evolução, porque eu acho que nas mãos do Luxemburgo ele é capaz de fazer o Lucas Lima jogar mais. Então eu ficaria com o Lucas Lima, eu apostaria, já que eu apostei no Luxemburgo, e aí eu tô pensando com a cabeça do dirigente do Palmeiras, não faz sentido eu apostar nesse cara, que acredita no Lucas Lima, e desfazer desse cara. E aí entre Scarpa e Rafael Veiga, eu venderia o Scarpa, que eu acho que tem mercado, tanto aqui como talvez numa periferia europeia, e emprestaria o Veiga, que eu acho que tem um potencial de voltar ou melhor, ou de me render lá na frente. De fato, assim, eu tô abrindo mão, talvez, do cara que tem um talento muito forte, que é o Scarpa, mas eu acho que tem mercado, e de todos aqui, pelo menos olhando os números de 2020, ele é o que jogou menos. O Scarpa tem 3 jogos em 2020, só 2 como titular, então, assim, 120 minutos, é muito pouco. O Luxemburgo, não sei se tá muito afim de ficar com o Scarpa lá, não, mas enfim. Eu tenho poucas dúvidas, Vitor Sérgio Rodrigues, que são 3 caras que não jogaram aquilo que o Palmeiras esperava que jogassem. E assim, se você for analisar pelo histórico, o Rafael Veiga é o que teve menos oportunidade, porque foi emprestado já algumas vezes. Como você define essa situação em VSR? Então, para esses 3 aí, é aquela situação que quem jogou menos é que tem mais crédito, né? Então você fala isso. Você fala assim, pô, quem menos jogou, é o cara que menos me encheu o saco, é o cara que eu vou confiar. Mas eu não vou falar isso não, eu vou pela qualidade. Eu já não espero mais nada do Lucas Lima, com todo o carinho. Acho que o Formiga foi preciso na hora de trazer os números. Não vejo os bons jogos que o Formiga viu. Para mim, os jogos do Lucas Lima continuaram sendo insossos. Eu vi alguns poucos, sim. A gente pegou alguns poucos bons VS. Não, nesse ano? Não, nesse ano. Tô falando nesse ano com o Lucha. Não. Tô falando com o Lucha. Para mim, o ano do Lucha do Lucas Lima com o Lucha continua assim, sem fazer diferença. Então eu negociaria o Lucas Lima. E entre o Rafael Veiga e o Scarpa, eu ficaria com o Scarpa pensando que é quem tem mais qualidade. Embora de fato não tenha conseguido nunca no Palmeiras mostrar isso em sequência, num certo período. E emprestaria o Rafael Veiga de novo, porque como eu disse, ele tem crédito pelo fato de que foi quem menos atuou. Dentre esses 3, isso vale. Tem que se pensar o seguinte também, nessa quarentena o Lucas Lima tá lá com o Neymar, fazendo a preparação física, jogando futevôlei. Agora eu tô mais tranquilo. Hein, André? Agora vai. Agora vai. Boa? Parece a live de alguns caras, tem 80 pessoas no... Mas, enfim, mas tá ajudando, é o que interessa. Isso, exatamente, é isso aí. Bom, a galera pode seguir curtindo aqui, lembrando, a cada 1000 likes na nossa live no YouTube, a gente solta uma dica do Quem Sou Eu. Passamos aqui pelo Palmeiras, situação difícil, 3 bons jogadores, pouco espaço, e agora o Lucha chega a usar 4 atacantes, hein? É legal lembrar, o Lucha, assim, se você parar para pensar... nos volantes, nenhum desses vai jogar. Talvez o Lucas Lima consiga jogar ali por dentro, ao lado de mais um volante. Senão, eles vão ter que competir com os caras da beirada. O Dudu ninguém tira. O Rony, de repente, você pode tirar. Aí lá na... Enfim, então assim, o espaço diminuiu para esses caras da temporada passada para essa. Vamos para o Corinthians, como a gente falou, também time que conseguiu a classificação para a fase inicial da Libertadores, acabou caindo para o Guarani do Paraguai. Isso aí. Vamos para o Corinthians, que tem Matheus Vital, Walter e Gabriel. Um vocês vão emprestar, outro vocês vão negociar, e um vocês vão ficar com eles. Formiga, abre aí. Matheus Vital, Walter e Gabriel. Quem você empresta? Cara, eu acho, nessa aí, eu negociaria o Gabriel, ficaria com o Vital, e aí, enfim, emprestaria o Walter. Cara, eu fico pensando no seguinte, o Gabriel já jogou, o Gabriel já foi muito importante para o Corinthians. Talvez, porque você não acredita que ele vai ter espaço com o Thiago Nunes? É tipo isso?
Não é que eu não acredite. Não, eu acho que com a característica até dá jogo. Se a gente for olhar o Wellington, por exemplo, no Atlético Paranaense, em determinado momento o Wellington foi bem importante, inclusive ganhando titularidade e se fixando ali no time titular. Eu acho que é possível. Eu só acho que tem gente com mais bola, eu acho que tem gente que pode jogar mais, e eu acho que o Gabriel já construiu uma história, já foi campeão, já foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na sua posição no ano em que o Corinthians foi campeão, enfim. Então acho assim que já foi uma história construída, de todos esses aí, eu acho que o mais talentoso, o que tem potencial, o que eu consigo enxergar, e são 3 caras que acho que poderiam dar mais, menos, enfim, não são peças incontestáveis. Eu gosto muito do Vital. Eu acho que o Vital ele tem bola para muito mais. Então, e com um cara como o Thiago Nunes, eu acho que o Vital pode render. Ele pode ser uma peça que ajude o Thiago Nunes a fixar de vez o seu modelo de jogo no Corinthians, assim, que até agora não conseguiu, né? Eu achei interessante porque, óbvio, pela idade, né, combinação idade, potencial, o Matheus Vital é um cara que é interessante você ter, pelo menos eu vejo dessa forma, André, mas agora, eu não sei, agora ele tá jogando pouco. Como você resolve o problema, hein? Então, cara, eu tô aqui pensando que esse talvez seja o pior momento para você emprestar ou negociar o Walter. Eu acho que o Cássio está claramente chegando para um final de ciclo. Eu não sei se vai ser nesse ano. Eu não sei se vai ser nesse ano. Mas eu acho que... Enfim, deixando esse asterístico, como diria um amigo meu, de um papo com o Cássio para entender, né? Porque o Cássio já deu a volta por cima outras vezes. O Cássio já teve momentos ruins e voltou a ser, para mim, o melhor goleiro do Brasil. Mas hoje está muito longe disso. Então, o Cássio, André, só para trazer, ele está com 32 anos, vai fazer 33 no meio do ano. E quando você falava isso, assim, eu pensava aqui comigo, né? Eu deixo o Cássio até uns 40 lá. Se ele começar a agarrar muito mal, aí eu penso. Não, e outra coisa, ele já começou, gente. O André, rapidinho, o Donelli e o Guilherme, que são os outros goleiros, um tem 17 anos, o outro tem 19. Aí, poxa, assim, você pensa, cara, não é arriscado... Eu nem sabia quem eram os outros goleiros. Se não é arriscado... Não é arriscado ter esses moleques ali e tal. Só que, assim, em algum momento também, e acho que essas fases de transição, você precisa abrir espaço que essa molecada ganhe minutos. Mas o Walter tá sendo interessante. O Walter ficar aí, ele não tem minutos. Ele jogou um jogo na temporada. Um jogo. Eu queria só falar da situação do Cruzeiro lá. O Fábio agarrou a vida inteira lá. E o Rafael, em relação a esses goleiros que você citou, o Rafael foi goleiro de seleção de base um tempão. Sempre que agarrava no Cruzeiro, agarrava bem. Quando o Fábio ficou machucado, o Rafael agarrou uma barbaridade. Hoje o cara tá no Atlético. O cara falou, cansei. Deve estar com uns 30 anos também. O cara foi reserva tá durante... concordando, então, né? Tem que abrir espaço pro moleque. Não, então, mas eu não sei, mas você tem 2 bons goleiros ali, 30 anos, e o Fábio não parou de agarrar bem, né? Formiga, olha só. Primeiro que você abrir espaço para goleiro de 17... Você disse aí que eles têm 17 anos? O outro 19. 19, ok. Então vamos botar o de 19. Abrir espaço para goleiro de 19 anos, hoje em dia, é bem raro. Bem raro. Em time grande, né? Em time grande, em time que tá... É bem raro. E a outra situação que faz com que esse assunto Walter Cássio seja peculiar é que o Walter está lá há muito tempo para ser a bola da vez. Não faria o menor sentido agora você ter deixado ele lá e na hora dele virar titular, você apostar no garoto de 19 anos. Mas aí a gente tá discordando, é aqui que a gente muda de lado, porque eu não acho que esteja a hora de ninguém assumir a titularidade. Eu não consigo ver o Cássio entregando esse momento. E, de novo, o Walter tem na temporada um jogo. E o Walter não vai jogar, se a gente projetar aí, 10 jogos na temporada. Por isso que eu deixei um asterisco aí de uma conversa com o Cássio, entender o que o Cássio quer, o salário do Cássio, porque o Cássio hoje deve ser o maior salário do Corinthians, junto com o Luan e Fagner. O Walter também não deve ser barato, ele deve ser um reserva hoje caro, por de tanto tempo que tá lá, né? Então assim, eu acho que como nenhum dos dois outros, nenhum dos dois é fundamental para mim, pelo que eu vejo do Corinthians hoje, eu ficaria com o Walter. Esperaria mais um pouco, porque essa fase ruim que vocês estão falando do Cássio, ela já está em andamento. Ela já está acontecendo, esse declínio técnico do Cássio. Ele já se recuperou outras vezes. Goleiro ter 32, 33,
Cara, se ele não tem um histórico de muita contusão e tal, e o Cássio acho que tem um histórico normal de contusões. Ele não tem nenhuma contusão, por exemplo, que nem o Praz teve, que coloca em risco a carreira tal. Então, assim, nesse momento, eu deixaria o Walter, eu emprestaria o Vital, apostando na eterna promessa, e venderia o Gabriel, que já prestou vários serviços, que eu gostaria de ter no meu elenco, mas que a brincadeira é essa. Então, não tem jeito. Essa é a conversa, né? Conversa bem franca com o Gabriel. Mauro Alves mandou uma mensagem legal aqui, falando que goleiro de 19, 18 anos, só se for o Donnarumma. E tem outra mensagem muito legal, que assumiu a titularidade muito novo no Milan. O Caio Angelino perguntando se seria legal o Vital de segundo homem ao lado do Cantilho, tipo um Bruno Guimarães. Cara, eu acho que o Vital tem potencial para fazer um papel de segundo homem. Mas ele tem que ter mais porte para entregar, né? E tem que ter briga, né? Assim, eu acho que falta esse apetite ali. Tudo bem, o Bruno Guimarães não tem briga, ele tem controle do jogo, mas é um jogador de um patamar totalmente diferente, né? Assim, de controle, de visão de jogo, controle do tempo e espaço. O que me incomoda no Vital às vezes, olhar para ele e falar assim, cara, ele tá muito acomodado. Eu não estou dizendo que ele está acomodado, mas a impressão que passa é que, para ele tanto faz se ele vai ter mais minutos ou menos minutos no Corinthians, se ele vai se tornar esse jogador que todo mundo tem expectativa ou se ele não vai se tornar. Ele me parece, assim, tá deixando a coisa acontecer. E o Corinthians precisa de jogador de beirada de campo. Ele não é um atacante de beirada, mas ele é um meia de beirada, ele sabe jogar por ali. O Corinthians precisa de alguém como o Vital. A bola tá quicando para ele aparecer e assumir essa posição, assumir esse patamar dentro do time. E acho que tá faltando apetite, não sei se é essa a melhor expressão. Vitor Sérgio, podemos? Podemos. Vamos lá. Para você, mesma pergunta. Walter, Gabriel e Matheus Vital. Cara, eu acho que o André tem um bom ponto, né? O Cássio começando ali a dobrar ali uma situação de preocupar, uma queda. A gente está falando aqui que o Corinthians está fora da Libertadores, o Cássio tem uma participação importante nisso, né? Ele toma um gol com um goleiro como ele deveria defender. Então eu ficaria com o Walter pensando nisso, mas acho que ao ficar com o Walter você precisa ver o que você vai fazer com o Cássio, na minha visão. Só queria dar assim, os dois têm a mesma idade, né? 32 anos os dois, Cássio e Walter. Ainda tem isso, né? Então acho que... o goleiro, o Walter ainda... Tudo bem, você pode jogar os dois pro ar também e apostar no 19, beleza, mas... Por que eu falei também isso? Acho que não seria o de 19, né? Eu falei isso pelo seguinte, porque eu olhando, eu falei assim, eu vou investir nessa equação, eu vou investir no Cássio até o final, entendeu? Eu vou com o Cássio até, se o outro cara, eu vou com o cara até o final, eu quero nem saber, eu vou até os 40, entendeu? É isso que eu penso. Entre um e outro, eu vou com ele até o final. Cássio, vamos lá, vou dar tempo de você se recuperar, vou botar... mas essa informação, ela é interessante, porque realmente a gente fica com a sensação de que o Walter tem 26, né? Não tem, o cara tá no banco e não consegue, tá lá, 32. Então, mas acho que ele tem mais por conta do Walter. Tem menos quilômetros rodados, né? Isso aí, ele tem menos desgaste também. Agora tá ligando com o assunto sério. Não, exatamente. É a briga dos dinossauros. É a briga dos dinossauros dele. Deixa eu só falar. Então, e aí eu venderia o Matheus Vital pensando na grana. Acho que você conseguiria mais grana do que o Gabriel. E aí, no caso, como a solução que sobra, emprestaria o Gabriel. Mas eu iria pensando no Matheus Vital na grana. Acho que respondendo aí a exercício anterior, não vejo o Matheus Vital com a dinâmica que é necessário para jogar nessa função de segundo homem aí, na função do Bruno Guimarães. Não vejo. Pode ser que ele mude, né? Pode ser que ele vire um jogador mais dinâmico, mas até hoje o que eu vi, não vejo ele fazendo essa função, não, embora tenha qualidade, tenha habilidade, tenha recurso para fazer, mas não vejo entrega física para isso, não. Olha só,
Galera, desbloqueou a primeira dica, hein? Continuem curtindo aí, porque para receber a segunda dica do Quem Sou Eu, vocês têm que chegar a 2.000 likes no nosso vídeo aqui no YouTube. Então, vou soltar a primeira dica. Galera, bateu a meta dos 1.000 likes e a primeira dica é a seguinte: joguei em 2 grandes do Rio e de São Paulo. Joguei em 2 grandes do Rio e de São Paulo. A primeira dica do Quem Sou Eu de hoje. Vai aparecer a silhueta ali, a galera vai dar aquela olhada, vai dar aquela observada. A silhueta, na verdade, não adianta nada, né? Não, tem vezes que não, adianta. Às vezes... Pô, tirando só não o dia adianta... da pacoteira do Ali, que ele errou. Da pacoteira foi então, sacanagem, né? exatamente. Ali, a silhueta ali tava claro que era o Seedorf, pela silhueta. E ele conseguiu botar Zidane. É brincadeira. Ele que ontem fez uma live com a Márcia Imperator, hein? Ali Oliveira. Beleza. Coisa de louco. Eu não sei, cara. A gente chuta na primeira, a dinâmica vai guardando e... Se você acha que você sabe mesmo, dá uma segurada para não acabar a brincadeira. Se você não faz a mínima ideia e vai dar um chute meio perdidão e se acertar, acertou, ok. Você acha que sabe? Tem um nome aqui, que canta aqui, que eu acho que pode ter então dá uma segurada. Pra mim, dá uma segurada. Pra mim ainda nem apareceu aqui. Então você tá... Aqui já foi, já apareceu, já tá aparecendo lá. Não, aqui também não apareceu a silhueta, não. Eu tô indo pelas dicas aqui. Inclusive são 2 nomes, né? Só um pra minha dica. Então, você fica na moralzinha, fica quietinho na tua aí, que você já tá falando demais, tá? Desculpa. Tá falando demais. Eu só pago pra falar, pô. Então eu vou esperar aqui a segunda dica pra gente poder... ninguém palpita nada, tá? Vamos chegar a 2.000 likes, e aí chegando a 2.000 likes, soltando a segunda dica, se vocês... tá difícil, hein? Vocês palpitem, por favor. Vamos avançando aqui, chegando até o Santos. Uribe, Jean Mota e Veríssimo. O Veríssimo entrou nessa brincadeira, por quê? Porque ele tá em... Eu vou falar pé de guerra, mas ele está em uma discussão sobre situação contratual com o Santos. Ele está querendo ser mais valorizado. Tem proposta para ele sair. O Atlético Mineiro está de olho. Então vocês podem dar uma solução nesse caso agora. Fala assim, cara, já está com proposta, vou dar uma solução nele agora. Jean Mota e Uribe estão aí também. Eu vou começar com o VSR. E aí, Vitor? Então, olhando aí para o time, olhando para o benefício do time, eu fico com o Veríssimo, negocio o Jean Mota e empresto o Uribe para tentar minimizar o prejuízo. Então tá. Assim, se a gente for olhar, o Vitor foi muito assertivo, né? Olhando para o time, ele vai ficar com o Veríssimo. Mas tem essa situação com o clube, tá, André? Que tá deixando o ambiente do Veríssimo com o Santos um pouquinho afetado. Quem não tá com problema com o clube? Difícil. Muita difícil, gente cara. Você tem um presidente que é... Bom, mas segue. Você, quer que eu responda? Sim, por favor. O Veríssimo fica. O Veríssimo, para mim, eu acho que é um grande nome. Se o Santos conseguir perder o Veríssimo também... O presidente já merece uma estátua há algum tempo. Ele vai merecer uma estátua dourada, porque ele perde o Gustavo Henrique, ele perde o Lucas Veríssimo, enfim. Eu doaria o Uribe. Doaria, bom. Petróleo, paga aqui uma graninha para levar e emprestaria o Jean Mota. Tá. Esse acho que é o mais fácil deles, tá? De todos Santos, que você me apresentou aí, é o mais fácil. Porque assim, o que vai ficar é fácil, porque todo mundo... O que vai embora é fácil? Aí que eu já não sei. Vamos ver do Bruno Formiga. Não, eu acho que eu tô mais com o André. Eu entendo o raciocínio do Vitor, que eu acho que não dá para recuperar esse dinheiro do Uribe. Eu não consigo enxergar isso, a não ser que esse empréstimo fosse para fora. Assim, você empresta ele para algum clube sul-americano, onde eu acho que de repente... Cara, o Uribe é artilheiro no México. Manda ele de volta para lá, alguém vai levar, pô. Aí, se ele tivesse mercado e tivesse interesse, ok. Como eu não estou enxergando agora, eu acho que você deveria tentar negociar de alguma maneira aí, nem que seja dando, como disse o André, mas eu acho que é um desgaste que já não vale a pena ter com esse jogador. Então eu deixaria ele sair de alguma maneira, dar o dinheiro como perdido, até porque é uma diretoria que tem perdido jogadores, os melhores, né? O André lembrou alguns lá atrás. Se você for ver o Santos recente, Gabigol, Bruno Henrique, Gustavo Henrique, conseguiu segurar, sabe-se lá como Soteldo, Sanches, enfim. Mas eu acho que o Jean Mota tem potencial de empréstimo para voltar, assim, lembrando, o Jean Mota
jogou 4 jogos na temporada, todos na reserva, é verdade, e o Veríssimo fica, são 6 jogos na temporada e 6 jogos como titular, assim, não dá para abrir mão desse cara, mesmo com todo o litígio aí, eu manteria negociando e deixando claro que, cara, fica, vamos ceder aqui, cede acolá e tal, mas o Lucas Veríssimo torcendo para trocar a diretoria, né? Isso vai acontecer, né, no final do ano tem eleição. Tomara, né, porque do jeito que a gente vota, pode ser que, mas enfim, aí o sócio do Santos que se vire. Porque ele viu o que aconteceu. Ele viu. Vamos para o São Paulo. E o São Paulo tem aqui um moleque, né? Um garoto que surgiu muito bem. Você é moleque. Exatamente. Um garoto que surgiu muito bem. Outro que foi contratado, e 2 que foram contratados por bala, assim, muita grana, e vem convivendo com problema de lesão. Lisiero, Everton e Pablo. Lisiero, Everton e Pablo. São os 3 que a gente coloca aqui para negociar, emprestar ou ficar. E o André vai abrir essa daí, André Henning. Lisiero, Everton e Pablo. Vamos lá. Eu venderia. Eu preciso de dinheiro, né? Eu tô sendo empresário aqui na história. Putz, mas não pode ser empresário pensando. Não pode ser. O pensamento para um diretor de São Paulo hoje não pode ser de empresário, tem que ser de título. Tem que ser de título. Não dá. Então, cara, honestamente, eu ficaria com o Everton. Eu acho que dos 3 ele vai me entregar, talvez, mesmo com. Pô, ele começou muito machuca, bem, né? Mas ele começou muito bem, né? É difícil aqui, viu, cara? Eu venderia o Pablo. Tentar recuperar o que gastou nele. Venderia o Pablo. E aqui entre emprestar e... o histórico de contusão do Everton, emprestaria para alguém que tem um ótimo departamento médico. E ficaria com o Lisiero. Essa aqui é difícil, tá? Essa aqui é difícil. Eu acho que vamos ter 3 situações diferentes nos 3 comentaristas hoje. Eu emprestaria o Everton. Lembra daquela história do Pato? O Pato teve um ótimo rendimento no São Paulo, porque ele passou pela recuperação do Corinthians, né? Que foi maravilhosa. E não estou falando para mandar o Everton para o Corinthians, não, porque eu acho que hoje outros clubes, e sempre foi assim, o histórico no Brasil é de que, por um acaso, foi no Corinthians que o Pato se recuperou. Mas poderia ser em vários clubes do futebol brasileiro. Mas eu ficaria, então, com o Lisiero, emprestaria o Everton e venderia o Pablo. O Matheus Silva fala assim, caramba, difícil, hein? Eu ficaria difícil com os 3. Com os 3 não dá para ficar. O Kaique falou que negociaria o Everton, emprestaria o Lisiero e ficaria com o Pablo. O Di Fogão... Eu vou nessa aí também. Como é que é, Vitor? Então você negocia o Everton? Eu negocio o Everton, é o jogador que na hora do vamos ver você nunca consegue contar. Flamengo se ferrou assim, o São Paulo se ferrou assim, virou líder do campeonato, ele se machucou, né? Então negociava, falava, Everton, obrigado e ok, vai ganhar dinheiro em algum lugar aí. Emprestaria o Lisiero, que acho que é um jogador que também teve alguns problemas de lesão aí nesse começo, mas acho que é um jogador com potencial, e ficaria com o Pablo, cara. Acho que o Pablo, eu não sei se pesaram lá os gols lá em Juliaca, os gols perdidos lá em Juliaca, mas, cara, não dá pra gente ter uma análise do que, assim, meio que condenar entre aspas, o Pablo. Acho que, no ano que ele chegou, ele teve 2 lesões graves e tudo, então eu acho que o Pablo ainda pode render no time do São Paulo. É aquela coisa, mas o Pablo já também não é um jovem, né? Se você consegue uma proposta igual a que você pagou pelo Pablo, talvez seja uma situação... Igual 25 milhões, não queria tirar a esperança de ninguém, não, mas igual não vai conseguir, não. Não, é porque assim, o Pablo tem 28 anos já. Assim, ele vai fazer 28 anos agora no meio do ano. Por isso mesmo. Acho que talvez seja um motivador para você tentar tirar dele em campo. Eu admiro a crença de vocês e a mentalidade positiva de vocês. Porque, porra, cara, o Pablo... Enfim. Então, eu acho o seguinte, ele até agora no São Paulo não jogou bem. Talvez o São Paulo tenha feito tenha gastado... Não, talvez eu acho que você pode tirar da frase. O São Paulo gastou mais do que o Pablo ali realmente valia. Só que ele era um cara concorrido no mercado. Sim, sem dúvida. Isso daí sem dúvida. Só que isso já está realizado, né? Existe uma competição. Isso já está realizado. Então, acho que
Você pode tentar investir aí. Mas eu continuo achando que o cara, Vessi, é que assim, a mentalidade, eu sou torcedor do São Paulo, tá? Eu preciso que o meu time seja campeão. Eu preciso gritar é campeão. Existe uma geração de torcedores do São Paulo que ainda não viu um título graúdo do São Paulo, que é uma maluquice, porque o São Paulo é o clube mais vencedor do futebol brasileiro. É um negócio, né? E é uma maluquice. Eu, torcedor do São Paulo, não consigo falar, bicho, esse ano nós vamos arrebentar, porque, o Pablo tá aí e vai, entendeu? O Pablo é o cara. Não, então, mas o meu ponto, André, é que a gente não tem elementos para dizer que o Pablo já deu errado no São Paulo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. O ano que o cara chegou... Ele deu bem errado, né? Mas o ano que o cara chegou, ele vem de ser importante num título do clube dele anterior, perfeito? Que ele foi importantíssimo no título da Sul-Americana. Ele chega, ele tem 2 lesões graves que tiraram ele 3 meses. Então, tipo assim, acho que a gente não tem elementos para dizer, já deu errado. Eu concordo com você. Se você olhar assim, num mundo ideal, você fala assim, quem é o cara para eu ser campeão? É o Pablo. Eu concordo que é pouco. Eu concordo nesse ponto com você. O que eu discordo é que eu acho que a gente não tem elementos para cravar que o Pablo já deu errado. Eu acho que o Pablo pode vir a dar certo. E na música aí de vamos ganhar com esse cara, também não vai ser com o Lisieiro nem com o Everton. Assim, os três não são caras que vão te dar título. Agora, o Everton... Mas o mais caro dos 3 é o Pablo, né? O mais caro... Sim, mas então, só rapidinho, Formiga. Acho que hoje o Everton custa mais mensalmente do que o Pablo. Não sei o Everton é barato. Formiga, só para colocar aqui, acho que assim, você tem alguns casos de jogador que vira refém do preço que pagaram nele, sendo que não foi ele que pagou. Então acho que isso, assim, essa análise é muito complicada. O Borja virou refém do valor que alguém decidiu pagar por ele. O Vitinho no Flamengo virou refém do valor que quiseram pagar para ele. Pagaram 10 mais bônus, não sei o que lá. 2 teria sido muito, né? Não, então, é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo, assim, exemplos. O Vitinho no Flamengo pagou, agora até melhorou, mas o ano passado todo, ele era refém de que alguém lá atrás pagou 10 milhões de euros nele, não foi ele que pagou. O Pablo a mesma coisa, o Borja a mesma coisa, de certa forma acontece com o Vinícius Júnior lá fora também. O Real pagou 45, não foi o Vinícius que pagou, o Vinícius falou, alguém pagou, eu tô aqui para jogar, para desenvolver, entendeu? Acho que acho que acontece muito isso com o Pablo, por exemplo. O São Paulo pagou caríssimo no Pablo? Pagou. Mas tem 2 pontos. O Pablo não pediu para pagar, alguém quis pagar. E segundo, tinha proposta do Pablo na época. Se não fosse o São Paulo, seria o Flamengo. Sim, mas você tem que... a gente está falando aqui de uma ação. Você comprou uma ação na Bolsa a 25. E aí você está vendo que ela saiu de 25, foi para 24, para 23, para 22, para 21, para 20. Aí você vai tomar uma decisão. Se você vai falar o seguinte, eu vou esperar e vou ver depois se ela vai para 26, 27, ou se eu vou mandar embora. Não, isso aí eu concordo. Não, beleza, isso daí eu concordo. O que não dá é você culpar a ação. Não, você tem que culpar você que tomou a decisão, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Você não tem que culpar a ação, você tem que culpar quem pagou pela ação, só isso. O problema é que a ação, Luizinho, você comprou a 25, ela não bateu 24, 23, 22, ela bateu 11. Sim. Ela despencou, foi circuit breaker. Um atrás do outro. Então assim... Tem uma situação aí nessa história toda que 2 são muito caros, um tem muito potencial, mas também se machuca muito, o Lisieiro. Que para o modelo de jogo do Diniz, eu acho até que o Lisieiro é o que melhor entregaria. É bom passador, um setor importante que é fundamental para o Diniz, que é o meio campo. Então, assim, eu acho que o Lisieiro tem muito potencial. Por isso, com 22 anos, acho que ainda dá para emprestar. Para onde? Aí tem que ver, a gente está falando de uma coisa hipotética, né? Se aparecer uma proposta igual para o Pablo, mas como não tem, a gente está imaginando aqui fazendo ilações, né? O Everton eu acho caro e eu não consigo, assim, até pro estilo de jogo do Diniz, eu não consigo ver agora ele sendo essa figura que vale o que ele recebe por mês, e acho que tudo que já foi feito. Ele começou muito bem, ok, foi do Flamengo para lá e no início entregou, mas hoje não entrega mais. E não é confiável. Hoje, por uma questão física, a culpa também não é dele, mas eu sou dono do negócio, eu preciso me resolver. E eu acho que ele ainda tem mercado no futebol brasileiro, dá para vender. E o Pablo,
quer queira, quer não, ele é um ótimo preparador de jogada. O problema foi o torcedor entender ou achar que estava vindo um 9 goleador que ia te dar 30 gols na temporada. E isso ele nunca entregou na carreira. O Pablo a vida inteira foi um ótimo preparador de jogada e teve uma grande temporada de fazedor de gol, que é a temporada que o Vitor lembrou aí de título do Atlético. Mas ele não é o Pablo padrão. E ele não deveria ser a esperança de gols do São Paulo, na lógica. É para ser o Pato, outra figura qualquer aí. E acho que eles podem se entender muito bem. Eu ficaria com o Pablo. Então, acho que não lembro quem fez essa mesma ordem aí. Fica com o Pablo, vende Everton e empresta Lisieiro. Acho que é exatamente isso aí. Eu continuo apostando, né? Como a gente está falando de uma situação hipotética e é bem provável que o Pablo continue no São Paulo. Você gosta de um pivô que é bom e faz pouco gol, né? Gosto, é um espelho da minha vida. Mas eu gosto, e assim, eu acho que pode funcionar. Eu acho que pode funcionar Pablo e Pato muito bem. Então, eu acho o São Paulo fez, né, contratações recentes, que você vai parando para ver. Pô, o Pablo e o Pato foram as duas maiores contratações do clube, certo? E o Everton. O Everton, foram esses três. Sim. Né? E o Daniel Alves, evidentemente. Né? Esses 4. Nenhum, tirando o Pato, que talvez, para quem ficou fora do planeta nos últimos 10 anos, você contrate como sendo o cara para resolver. Pela talvez, idade e tudo mais. Com muito boa vontade. Os outros não são. Nem o Daniel Alves, nenhum deles é fazedor de gol, é cara que vai botar o time debaixo do braço e vai resolver. Nenhum todos deles. Eles juntos, André? Com todos esses caras juntos, você tem que ter, em tese, uma capacidade de competir, de buscar esses títulos. Eu acho que o São Paulo, do Diniz em 2020, tá mostrando um norte que vai ser esse. Assim, olha, o problema todo é que o São Paulino ele não quer o norte, o São Paulino quer resolver, né, cara? E merece resolver. Sempre quando eu falo assim que o torcedor do São Paulo ele precisa gritar é campeão, não é porque eu tô com dó do São Paulino, meu Deus, não, é porque, cara, é inadmissível um clube do tamanho do São Paulo, que eu repito, porque aí tem várias interpretações, aí o Formiga que se vire lá no Polêmicas Vazias, mas para mim é o maior clube do Brasil, assim, até em termos de fundação, tempo de fundação, de título, né, é o São Paulo para mim. Você pode arrumar polêmica vazia aí para dar e vender. Não, essa polêmica já foi feita, como você não me dá moral, ela já está resolvida lá no Polêmicas Vazias. Né? Mas é que a sua resposta não é a da verdade, necessariamente, entendeu? Mas é a mesma que a sua. É a sua opinião, eu sei, mas a nossa não é a da verdade. E a minha também. Tá. Então, a nossa são 4 que pensam da mesma forma. Eu tenho a impressão que se você parar para analisar, muita gente vai falar que o São Paulo é o maior clube do Brasil. O São Paulo não tem o direito de ficar tanto tempo sem ser campeão, cara. Vamos para os próximos 3 times aqui que a gente separou nessa brincadeira. Ainda tem muita coisa para fazer no programa hoje. O Internacional, que tem 3 opções aqui. Danilo Fernandes, goleiro reserva. William Potker e Lindoso. Formiga, abre aí. Quem fica, quem é emprestado e quem é negociado em definitivo? Pode ligar o microfone que fica melhor. Perdão, que eu tava, né, naquela tentando não ter, enfim, o cachorro anda aqui toda hora, o gato aparece, mas não sei o quê. É ambiente hostil, o Luizinho sabe como é, toda vez que a gente vai tentar jogar videogame é como se estivesse ligando a selva, tipo a ilha do Kong ontem, não é? Mais ou menos isso, quando liga. E, por sinal, baita filme, muito bem feito. Mas vamos lá. Cara, eu fico com exagero danado. Exagero, muito bom, muito bem feito. Eu fico com o Lindoso, é entretenimento, pô. Eu fico com o Lindoso. Aí eu não sei o que fazer com o Potker, cara, se eu empresto ou vendo. Porque eu acho que também já deu. Mas uma mágica. Leite, nós temos meia hora, lindo. Difícil, mas eu acho que eu. Qual é a outra opção que você falou? Potker aí? Potker, Lindoso e o Danilo Fernandes. Não, o Lindoso esquece. O Lindoso fica. Tá. Danilo Fernandes e Potker. O Danilo, eu vou no mesmo raciocínio do Walter, cara. Eu acho que hoje ele é um reserva que, tipo assim, não é barato, tem pouco espaço e pode me render um dinheiro que ele serve para uma porção de gente. Então eu vendo o Danilo Lomba tem quantos? Mas o Lomba é o titular, pô. Então, mas eu quero saber quantos o Lomba tem para saber se o Danilo vai, em algum momento, ser... O Lomba vai fazer 34 em dezembro. Tá. E eu falo Danilo Fernandes para você agora. O Danilo Fernandes vai completar. O Danilo Fernandes acabou de fazer 32. Então assim, eu vendo o Danilo e empresto o Potker. Beleza, vende o Danilo, empresta o Potker. André Henning,
O Lindoso, ano passado, jogou muitos minutos pela lesão do Dourado, foi muito importante. Agora, com a chegada do Kudê, me parece que ele vai ter que se adaptar em outro posicionamento, se ele tiver mais minutos. O que você faria com esses 3 caras, hein, André? Eu preciso ver como é que vai ficar o Guerreiro, né? O Guerreiro é um tijolo no orçamento. Você acha que o Potker pode ser um cara para resolver a saída do Guerreiro? Mas eu preciso entender que... Não, longe disso. Eu preciso entender como é que vai ficar o sistema ofensivo do time, entendeu? Porque quem são as opções do Guerreiro? Me ajuda a lembrar aí, porque minha cabeça tá meio desligada. Quem são as opções? Agora, se você tá fazendo uma pergunta que não é, a resposta não é tão rápida assim. Vou pegar aqui agora o elenco do Internacional. O Potker é uma, né? Então, Potker é uma. Embora o Potker seja mais usado não como primeiro atacante, né? Não como atacante, é mais usado como... Ele até faz ali. É uma delas. Tem o Marcos Guilherme que chegou agora, o Gustavo. O Gustavo, isso que eu ia lembrar. O Gustavo, contratou o Gustavo, né? Gustavo, acho que estamos nessas... Tava faltando esse nome. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com o Lindoso. Eu vou emprestar o Potker, até por conta disso, né? O Marcos Guilherme, lembrando, é o jogador que tem mais jogos na temporada até aqui, né? Mas também não é o cara lá de referência. Não é. Né? Fez, aliás, Lembrando que, entre aspas, até que prove o contrário, o Inter é um dos times interessados no Cavani, né? É isso. Sim. Lembrando que o Marcos Guilherme fez um grande jogo na Libertadores contra a Católica, né? Isso. Foi o primeiro na jogo. Estreia. Aliás, o Internacional todo jogou muito bem. Grande jogo. Então eu vou ficar com o Lindoso, eu vou emprestar o Potker e eu vou vender o Danilo Fernandes. Você vai na mesma linha de Formiga e André, VSR? Eu faria o contrário. Eu ficaria com o Lindoso, embora acho que o Lindoso vai precisar de uma mudança ali na forma dele de jogar, que acho que ele pode até fazer. Eu ficaria com o Lindoso, eu emprestaria o Danilo Fernandes e eu venderia o Potker. Acho que o Potker é a chance de fazer uma grana. E o Danilo Fernandes, você pode ter algum clube aí que o goleiro machuca ou que o goleiro não tá legal e você bota lá o Danilo e aí depois você vê se quer manter, se quer contratar, dependendo da temporada que o Danilo fizer. Bom, foi mais ou menos o que aconteceu com ele no Sport, né? Sim. O Danilo foi pro Sport emprestado, tudo bem que eram 3 anos atrás, se eu não me engano. O Danilo foi emprestado pro Sport, voou e depois acabou indo pro Inter, chegou como titular, se machucou e o Lomba, com méritos, hoje é o titular. Vamos rapidinho, tem 2 clubes aqui ainda, Grêmio e Atlético Paranaense, estão no pique aqui pra gente fazer. Não exagera não, VS. Isso. Não, ele que falou. Aí a gente perde credibilidade, pô. Não, pô, mas é só pro pessoal já ir se ligando, pra não, né? Então vamos lá, ó. Grêmio, a gente tem 3 jogadores, como em todas as dinâmicas, Luciano, André e Cortez. O Cortez, que era titular, com a chegada do Caio Henrique, perdeu o espaço. E pode abrir, Vitor, aproveita que você tá aqui e abre aí, vai. Tá na imagem pra Luciano, mim, Cortez e... Luciano Cortez e André. O André? Rapaz. Então vamos lá. Eu manteria o Cortez, tá? Eu acho que o Caio Henrique pode ser usado junto com o Cortez, com o Caio Henrique jogando na linha de meio. Então eu manteria o Cortez, emprestaria o Luciano e negociaria o André pela sensação de que já deu. Beleza. Obrigado. Bruno Formiga faria o quê, hein? Não, exatamente o que o Vitor fez. O André tem os motivos do mesmo André do Grêmio, não? Só pra saber. Já fui bom nisso, hein? Já foi bom? Já. Já teve esse apelido? Já teve esse apelido? Balada? Não, nunca tive André Balada, mas já tive André Boteco. Meu negócio nunca foi balada, negócio de ir pra balada. Não, meu negócio é boteco. Teu negócio é canela de pedreiro lá qual é o nome daquele bar lá em Salvador, não? Lá no Ponte Aérea.
O André, é porque o André quadrada para jogar dominó, truco. O André tá omitindo informações, mas ele soltou isso durante o carnaval. É André Pipoca, não é André Balada, André, isso aí. Isso. Cara, eu faço exatamente o que o Vitor faz pelas mesmas razões. Eu acho que o Caio Henrique tem potencial de jogar na linha do meio, assim, um lateral muito técnico, fez um 2019 bem bom. Acho que o Luciano pode ter potencial de bate e volta. Assim, é difícil, se pudesse deixar dois, eu acho que o Luciano tem o que entregar e vem jogando muito. Quando eu digo muito, é jogando muitos minutos nessa temporada, né? E acho que o André é um desgaste, um nível de desgaste que já deu, assim, justo ou injusto. É um cara que já bateu no teto da tolerância ali. Pro torcedor engolir o André, ele teria que te entregar 25 gols na temporada, fazer gols decisivos, porque assim, a margem hoje é muito pequena para ele. Então não vale. E é um cara que também não é barato. Então, como não tem ninguém nadando em dinheiro, e o André acho que ainda é um cara com um mercado por aí, por exemplo, sempre que tá dando volta no mercado aí, o Sport é doido que ele volte lá, como o Diego Souza e tal. Então, assim, tem mercado pro André. O André é um cara que se recolocaria fácil, eu acho até. Não sei se ganha a mesma coisa que ganha no Grêmio, mas eu venderia. O Luiz Pimentel diz o seguinte: fica Luciano, vende André e empresta Cortez, que é um pouquinho diferente do que foi a proposta de Vitor e Formiga. Qual que é a sua proposta aqui, André Henning? Luciano, André, gente, só rapidinho, só uma informação. Tweet de agora da DFL, que acho que é a liga que comanda a Bundesliga, dizendo que o campeonato retorna em maio, tá? Tem um tweet desse aqui, é a informação que tá rolando lá e é perfil verificado, dizendo que o campeonato alemão, primeira e segunda divisões retorna em maio. Então, assim, seria a primeira grande liga, né, a voltar a... Eu tô aqui, quem me mandou pelo Twitter aqui foi o André Vieira Coelho, grande torcedor do Borussia Dortmund, mandando aqui a informação pra gente. Eu tô abrindo aqui a matéria, Vitor, e vou dar uma lidinha rapidinho. Mas falta o André Henning votar aqui ainda, né, André? Então, eu doaria o André e jogava para cima aqui. Talvez eu ficasse com o Luciano. Ficar com o Luciano e empresto o Cortez. Beleza, então fica Luciano, empresta o Cortez. E é isso, hein? A gente tá começando. Eu só tô olhando aqui só para atualizar, sem torcedor, obviamente. Então, o primeiro parágrafo diz, né, que depois da conversa com o Ministério, entendendo que é possível você fazer num primeiro momento sem torcedor e que são boas notícias, e aí vai ampliando a nota, uma task force, uma força-tarefa. Coloca a data, não? Ou só fala maio mesmo? Só começa com maio, né? Maio não tem data aqui específica. Não tem no segundo parágrafo também não, aparentemente não tem nenhuma data específica. Eu quero estar bem errado, mas eu acho bem difícil, porque, quer dizer, bem difícil que a informação seja verdadeira, não, bem difícil que vá tentar, não, mas bem difícil que dê certo, porque, cara, hoje é dia 21 de abril, isso teria que acontecer num prazo de um mês, 40 dias, até o dia 30 de maio, se o cara entrar em campo, ele cumpriu a promessa, né, pelo que tá aí. Cara, a Alemanha é um país que, pelo amor de Deus, eu tô aqui um fã, um Henning, mas do jeito que tá no mundo ainda, do jeito que ainda continua morrendo gente, eu não sei, cara, porque assim, aparece um caso suspeito de um time, a não ser que as autoridades médicas lá estejam assumindo que todo mundo já pegou, que todo mundo já tem anticorpos, que ninguém vai morrer porque vai pegar, porque tem histórico de atleta. Não sei, cara, eu acho bem difícil, viu? Tomara que eu esteja errado. Falando assim, sendo mal comparando, assim, uma comparação bem... Quando teve a explosão do vírus HIV no mundo, o esporte teve que correr para refazer vários protocolos para poder estar toda hora fazendo teste em atleta, vários protocolos de pré, durante e pós, para que os jogadores pudessem estar em campo. Não só os jogadores, né? Isso valeu para vários esportes. Também teve uma ruptura grande ali de
de protocolo, de prevenção, de manutenção, do que se exigia para o cara estar em campo ou não, quantidade de exames e tal. Então, assim, eu acho que tudo são adaptações. Lembrando que a Alemanha voltou a algumas atividades já, né? Eu acho que o que eles devem imaginar, eu penso, é que você vai fazer testes diários, né, necessário. Você vai ter que fazer teste em massa no jogador. Teste diário, o cara chega para treinar, testa, o cara chega para... Então, assim, a gente vai ampliar sem torcida, né? E sem torcida no time. Ah, não, isso aí sem torcida. A gente vai ampliar essa informação ao longo do dia e principalmente no girão de placa a partir das 4 da tarde. Eu já, enquanto vocês falavam aí, eu consegui ler rapidinho aqui os 2 primeiros parágrafos e só uma parte que me chamou a atenção, e aí eu vou passar para a última disputa, é que houve um crescimento de capacidade de testagem para 640 mil testes por semana, o que representa um aumento de mais de 300% em relação ao que eram as 5 semanas anteriores. E aí, na quinta-feira, vai acontecer uma outra videoconferência para determinar alguns dos protocolos que serão seguidos. Então, ainda assim, é um primeiro passo, é uma notícia otimista, mas ainda serão discutidas várias situações da abordagem que será feita em relação aos protocolos de segurança para esses jogos. E aí, como eu falei, 4 da tarde, no girão de placa aqui, também no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Twitter e no iPlus, a gente amplia essa informação junto com os nossos repórteres. Para a gente fechar aqui, e esperando também a galera curtir para a gente trazer a segunda dica do Quem Sou Eu, vamos fechar com o Furacão, e o Bruno Formiga já pode abrir com 3 veteranos, tá, Bruno Formiga? Jonathan, Lúcio Gonzalez e Adriano. Você tem que escolher um para ficar, tem que escolher outro para emprestar e um para negociar. O que você faz? O Adriano, que jogou várias vezes na lateral direita, né, com o Márcio Azevedo jogando na esquerda. Na Libertadores também isso já aconteceu. Pois é, eu acho que o Adriano é um cara que te entrega muita coisa aí. O Lúcio também já foi mais importante, né? Mas ele tem virado meio que um 12º, um 13º jogador, um cara também que em vários momentos segura a bronca, tem uma liderança, mas eu acho assim, esse cara, por exemplo, o Lúcio, eu conseguiria não facilmente, mas acho que daria para negociá-lo, para ele encerrar a carreira, tipo, na Argentina, acho que isso não seria problema. E acho que ele meio tem uma transição vindo aí. O Adriano ainda tem o que entregar e eu acho que ele te dá mais opções de jogar nos dois lados, pode jogar numa linha de meio, enfim, ele te dá um leque fisicamente. Eu ainda vejo o Adriano um cara mais robusto que o Lúcio Gonzalez, apesar de, assim, eu fiz uns 4 ou 5 jogos ano passado do Atlético no campo, e, cara, é impressionante, assim, o grau de tomada de decisão do Lúcio, para a idade que tem, na intensidade ao redor dele, é incrível. Mas eu venderia o Lúcio, porque eu acho que é mais fácil, nesse momento tem um mercado aberto aí para ele na Argentina, ficaria com o Adriano, e emprestaria o Jonathan, que é o que sobrou, né? Pra fazer. Entendi. Nem sei se seria fácil, mas eu faria isso. André? Então, cara, eu venderia o Lúcio. Não, eu venderia o Lúcio. De repente você pode emprestar o Lúcio para ele voltar e fechar a carreira no Furacão, já que é um cara que construiu uma história legal com os títulos aí, hein? Eu tô pensando aqui com... Sim. Mas e aí, Adriano? Pô, eu tô em 2 experientes aí que eu, né? Vou ficar com os 2? Você só fica com o Adriano, você empresta o Lúcio e negocia o Jonathan. Quer ser diretor de futebol do meu clube? Tá contratado. Eu assino embaixo. Eita. Pronto. Tá isso, obrigado. Tô com 2 empregos agora. Você vai ser o meu Jerry Krause. O Luizinho já vai ser o cara que vai renegociar meus contratos. Então você vê que ele já tá levando... Já passei essa incumbência pra ele. Porra, você quer renovar contrato de novo, fera? Cara. Aqui de novo, cara. Que de novo, você tá doido. Os caras estão no bico do corvo aí, o cara tá pensando lá na frente, cara. Não é fraco, não. Vai, BSR. Então, eu acho que não tem... É porque é difícil você emprestar qualquer um desses, né? Porque são jogadores ali já veteranos e tudo. Mas dentro do exercício, sem dúvida, eu fico com o Adriano. Acho que joga nas 2 laterais, tem muita qualidade. Sofreu um pouquinho na volta ali com as questões físicas. Acho que esse ano... Agora com a paralisação, não sei, mas tinha tudo para ser um ano bom do Adriano. E aí entre os 2, cara, não tem muita diferença, né? Talvez eu emprestasse o Lúcio para tentar voltar, para encerrar legal a carreira e negociaria o Jonathan, que perdeu espaço um pouco. Beleza. Acho que seria isso. Vamos fechando aqui essa dinâmica que fizemos com os times da Libertadores. Quem você
emprestaria, quem você negociaria, com quem você ficaria. Bom, e a gente prometeu, vamos fazer a partir de agora, a disputa entre Gabigol e Bruno Henrique. A gente separa alguns itens de jogo, algumas dinâmicas de jogo para fazer as perguntas e depois chegar à conclusão de quem é melhor. Lembrando que, com 2.000 likes, vamos soltar a segunda dica do Quem Sou Eu. Então vamos lá. A gente vem fazendo nas últimas semanas essas batalhas, esses duelos, o X1 aqui no programa, e o de hoje tem Gabigol e Bruno Henrique. E quem vocês escolhem para deixar cara a cara com o goleiro? Obviamente é para fazer o gol. Cara a cara com o goleiro. André Henning, você dá a bola no Gabigol ou você dá a bola no Bruno Henrique? Hoje? Gabigol, fácil. Nesse caso aqui, André, eu te dou, eu acho que vale a licença poética, porque a gente vem fazendo essa dinâmica assim, sempre considerando os dois no auge. Talvez esse seja o auge do Gabigol e também seja o auge do Bruno Henrique. É bem provável que a gente esteja falando do auge dos dois. Então você vai de Gabigol. Gabigol. Beleza. Porque além de tudo, a bola tá batendo nele e entrando. Isso pro atacante isso é uma delícia, né? VSR. Acho bem equilibrado, mas votaria no Gabigol também. Bruno Formiga. Eu vou no Gabriel, cara. O nível de confiança altíssimo, o número de gols na temporada, o cara que já foi artilheiro, nunca jogou mal no Brasil, lembremos, o artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Libertadores, já foi artilheiro da Copa do Brasil. Então, assim, o cara tem na junção do nome dele o que a gente tá discutindo aqui. Então, acho que já era. Tá bom. Então, o Gabigol leva a primeira. E, assim, se a gente for olhar na artilharia, né? O cara foi o artilheiro da Libertadores, do Campeonato Brasileiro no ano passado. E do ano anterior também, né? Do Brasileiro, da Copa do Brasil no ano anterior. E da Copa do Brasil também do ano 2018. Agora, no mano a mano com o zagueiro, VSR escolhe quem? Bruno Henrique. Acho que tem a capacidade pela velocidade, embora o Gabriel seja bom fora da área também, mas eu iria de Bruno Henrique. Bruno Henrique. E aí, André Henning? Eu vou de Gabigol de novo. Gabigol de novo? Eu vou, cara. Eu sei que o Bruno Henrique vai ter a velocidade. Eu sei de tudo. Mas... Pô, a fase dele é muito boa, cara. É que assim, nós estamos mano a mano com o zagueiro, pode ser, sei lá, uma jogada pela lateral, pela ponta, né? Pode também, Pô, mas mesmo, eu vou deixar a bucha pro Formiga aí, que já aproveita e já faz um polêmicas vazias aqui, a gente já ganha uns 4 minutinhos. Vou deixar pra ele resolver. Eu fico com o Bruno Henrique. Eu acho que no espaço curto ele tem mais recurso para sair para os dois lados. O Gabriel, ele no 1 contra 1, não é que ele seja previsível. O Gabriel também tem uma explosão absurda, viu? A gente tá falando da velocidade do Bruno Henrique. O Gabriel também ele é muito veloz, mas ele tem menos recurso, né? O Bruno Henrique tem a pedalada, o Bruno Henrique tem a gingada. O Bruno Henrique, o movimento, o gesto corporal do Bruno Henrique, ele tem mais recurso para 1 contra 1 do que o Gabriel, até porque como ponta, ele acho que foi mais exigido isso ao longo da carreira do Bruno Henrique, apesar do Gabriel funcionar bem fora da área. Mas no 1 contra 1, eu acho que o Bruno Henrique tem bem mais recursos que o Gabriel no momento. Então, o driblinho, como o Ale Oliveira gosta de falar, eu acho que o Gabigol vai ter mais do que o Bruno Henrique. O driblinho, se ele tiver que dar assim uma finta, o drible com a bola parado no pé. Agora, quando você fala dos recursos, eu estou entendendo as outras valências do Bruno Henrique, que ele pode dar um tapa na frente, ele tem a saída para os dois lados, ele é muito bom. Não, eu vou no driblinho também. No driblinho, por exemplo. Ele tem mais? Sem dúvida. Se você lembrar a final da Libertadores, ele dá um driblinho em 2 caras, sabe? Escancara o campo e acha o Arrascaeta para achar o gol no Gabriel. Eu não sei se era uma jogada que o Gabriel faria. Eu acho que o Gabriel daria o tapa e tentava largar o campo. O Bruno Henrique foi para dentro, driblou os dois num driblezinho de futsal. Ele tem várias jogadas assim. Eu não lembro, se você pegar clipes aí do Gabriel, de lances muito plásticos do Gabriel em 1 contra 1, assim. Eu não lembro. E 1 contra 1 do Bruno Henrique, por exemplo, na final do Mundial, ele, no 1 contra 1 contra o Arnold, que é o melhor lateral do mundo, ele, Bruno Henrique, levou a vantagem. Deitou. Vamos lá. Então, aqui levou a melhor o Bruno Henrique 2-1. Esse item, cara, eu vou falar um negócio. Esses dois atacantes são muito bons sendo garçom. Só que vocês vão ter que escolher um para ser melhor. Aqui. Nessa mesa de bar, rapaz, tu consegue. Viu, rapaz? Vou te dizer, esse negócio me deixa. Até deu uma pipocada aqui, cara. O pessoal virou bolinha, o André voltou, o Vitor Sete ficou bolinha. Foi só pensar na mesa de bar, né, cara? Que deu uma saudade. Uma estabilidade. Então, eu vou abrir contigo, Bruno Formiga. Quem é mais garçom?
Eu acho que o Gabriel eu vou entender como o melhor passador, tá? Isso, que acha melhor o companheiro. Isso, eu acho que a achada do Gabriel é melhor que a achada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma jogada muito forte de lado, voltando. O Gabriel tem achadas em algum momento, e isso aconteceu algumas vezes, apesar de eu ter citado uma achada linda do Bruno Henrique no Arrascaeta, de meia, o Gabriel faz isso várias vezes. Ele sai da área, ele dá aquele passe rasgando a defesa, ele já achou algumas vezes. Inclusive na semifinal do Mundial, ele dá uma achada para o Bruno Henrique, que quebra voltando no Arrascaeta para fazer o gol de empate. Aquela achada do Gabriel é uma achada de ponta de lança, é uma achada de 10, é uma achada de um cara articulador. O Gabriel é muito bom passador, eu acho ele um melhor passador do que o Bruno Henrique, um melhor achador, digamos assim, Sim. do que o Bruno Henrique. Eu não sei se durante todo o comentário do Bruno Formiga a galera ficou sem a imagem dele. Aqui na minha monitoração eu estava recebendo, pelo que eu estou vendo no... Ele tá bem pequenininho aqui para mim. No vídeo ele ficou só com aquela bolinha, aparentemente sem o vídeo, mas deu para escutar o Bruno Formiga, tenho certeza, a galera conseguiu acompanhar. O Lucas Avelino até brinca aqui, rest in peace, Bruno Formiga. O Rafael Pinheiro falou, o canto até pifou o computador, e acontece, né, quando a gente resolve soltar a nossa voz, esse tipo de coisa pode acontecer. Então vou lá pro Vitor Sérgio Rodrigues, quem você acha o melhor passador, o melhor garçom, Vitor? Então, acho que o Formiga foi por um lado mais de armador, né? Mais pensando como se fosse um armador. Nesse caso, eu acho que o Gabriel é melhor, mas garçom, para mim, é quem dá assistência, quem mais coloca companheiro para fazer o gol. Acho que nisso o Bruno Henrique é melhor. Então, o Bruno Henrique empata a parada 1-1 e o André Henning vai definir. Cara, eu não preciso de muito tempo, não. Eu acho que é Bruno Henrique. Acho que o Bruno Formiga levou aí para um lado, sei lá, mais poético da coisa. Mais conceitual. Mas, porra, quem tá te deixando na cara do gol hoje é o Bruno Henrique. Ele quem tá fazendo o salseiro de um lado, do outro, tá te deixando... Para mim é o Bruno Henrique. E tem o seguinte, né? Essa questão do garçom, ela vai depender obrigatoriamente do outro que vai fazer o gol, né? Sim, porque então, não adianta nada o garçom entregar para quem não vai beber, né? Exato. Então não existe Bruno Henrique garçom sem Gabigol e ao mesmo tempo não existe Gabigol garçom sem Bruno Henrique, né? Pelo menos nessa dinâmica atual do Flamengo. Ou pelo menos na dinâmica do ano passado, né? Nessa de 2020, eu acho que ainda tem outros caras que vão poder fazer gols desse time do Flamengo, certamente. Essa é difícil, hein? Eu vou começar com o André, porque eu tô sentindo que para ele a decisão vai ser mais fácil. André, quem você acha mais decisivo? Gabigol ou Bruno Henrique? Gabigol. Gabigol? Eu acho, cara, porque assim... Porra, é só olhar aí. Beleza, o Bruno Henrique tá jogando pra caramba. Tava, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui tem que colocar um pouquinho no passado, mas assim... O Bruno Henrique maravilhoso, maravilhoso. Outra grande cagada do Santos. Tudo bem, ele queria ir embora, mas isso aí você cria um ambiente pro cara querer ir embora também, né? O presidente do Santos é um mestre nisso. Então eu vou de Gabigol. Gabigol. Vitor Sérgio Rodrigues, quem é mais decisivo? Então, acho que aí a gente, quando vai votar, fica muito influenciado pelos 2 gols do Gabigol na final da Libertadores, né? Porque se você falar assim, se você congelar até aquele momento, até a final da Libertadores, o mais decisivo vinha sendo o Bruno Henrique. Tinha sido assim no estadual, tinha sido assim em alguns jogos centrais ali de Campeonato Brasileiro, daquela arrancada do Flamengo. Foi assim nos jogos contra Grêmio e Inter na Libertadores. Então, mas aí pesam muito os 2 gols na final da Libertadores, né? Eu acho muito equilibrado na hora de votar, é detalhe para deixar o Formiga na podre aí, eu vou votar no Bruno Henrique. E tem assim, né? Tem, o Gabigol faz os 2 gols na final da Libertadores, mas a jogada que o Bruno Formiga citou e relembrou agora há pouco do Bruno Henrique no primeiro gol, é uma jogada de uma sagacidade tão grande. Tem que lembrar o que o Riquelme falou, né? Você lembra o que o Riquelme falou? Exatamente, que todo mundo ia o jogar Riquelme falou o seguinte, até hoje eu não entendo como é que o Bruno Henrique teve a calma de fazer aquela jogada, porque eu, na situação dele, jogaria aquela bola na área com certeza, e ele, se jogasse a bola na área, o Pinola possivelmente ia cortar com uma certa tranquilidade.
E eu acho que ele deu essa moral, mas assim, na boa, o Riquelme não ia jogar uma bola para a área meio perdida. Ele pode até falar que ele ia jogar, mas não ia. Será, cara? 43 do 43 não, era 40. Tirou de coelho da cartola aos 40. Talvez ele fizesse como ele fez contra Grêmio e Corinthians, né? Ameaçasse cruzar e batesse no gol. Direto, exatamente. Faltou o Formiga, né? Cara, eu vou de Gabriel. Ele tá toda hora próximo de decidir, até por uma questão de função. Ele pede jogo toda hora, e isso é uma característica de um cara que não... O Gabriel, ele tá o tempo inteiro participando do jogo, ele pisa na área, ele sai da área, ele vai ajudar, ele pega para armar. Então, assim, o Bruno Henrique também faz muito isso várias vezes, mas eu acho que o poder de finalização do Gabriel ele é maior, e como em jogos ele naturalmente vai ter mais chances, eu acho que ele tem mais chances de decidir, por mais que o Bruno Henrique tenha sido muito decisivo. O Vitor lembrou dos jogos contra Grêmio e Inter, que o Gabriel também foi decisivo contra o Grêmio, ele faz um gol importantíssimo, que é o gol logo no início do segundo tempo, que meio que não é que sacramenta, mas tranquiliza o resultado no Maracanã. Um gol difícil, né, com uma bola de canhota meio que sem pulo. Que dá e o primeiro tinha sido do Bruno Henrique. Exato. Mas é que é o gol que eu acho que dá aquela assentada no resultado e fala, segura aí que hoje é nosso. E fora o que ele fez na Libertadores, enfim. Do mesmo jeito que tem a questão da final da Libertadores, que o Bruno Henrique cria a jogada para o empate, quem cria a jogada na semifinal do Mundial para o empate também é o Gabriel, né? Assim, o passe-chave naquele jogo é dele. Por mais que a assistência seja do Bruno Henrique, como na final da Libertadores, a assistência vai pro Arrascaeta. Então, mas eu vou de Gabriel. Acho que é mais constante, cara. O cara, 2 vezes artilheiro de Copa do Brasil, 1 ou 2? 2 brasileiro, não, 2 de brasileiro, 1 de Copa do Brasil, 1 de Libertadores. E o Vinícius Ferrari tá lembrando da final da Recopa, que o Gabriel foi tudo explosivo, rápido, driblador, garçom, goleador. Esse jogo, cara, ele fez o ataque sozinho, porque tirou o Pedro, né? E aí ele fez jogou muito. Né? Jogou muito, fez tudo no jogo. E agora fez um gol naquilo que o André falou, né? O cara vacila, a bola vai na trave, joga a bola na trave, sobra na cabeça dele. Só passando aqui o número certinho, o Gabriel, 3 vezes artilheiro da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, 2 brasileiro, cara, não tem como. Mas se eu não estou enganado, uma dessas artilharias e perder pênalti faz parte do jogo, tá? Não tem nenhum problema. Mas aí, quando a gente está falando de poder de decisão e ser decisivo, aquele pênalti que ele perde contra o Palmeiras na Copa do Brasil na final, é desses pênaltis, desses lances, né? Quando a gente fala da questão de ser decisivo, não é pra gente, faz parte perder pênalti, mas você espera do cara que é decisivo que ele não perca o pênalti na final, né? Isso, assim, tudo bem que é há 3 anos atrás? 2015, né? 2015. 5 anos já, então, né, cara? Pô, ele era um garoto. Tinha 18... de qualquer forma, ele perde o pênalti, mas assim, talvez o pênalti era mais fácil dele perder do que o gol que o Nilson perde depois, que beleza. Então, assim, a responsabilidade é dividida. Mas um era o Nilson. Não, dividida nada. A conta é toda do Nilson. Ninguém lembra. Ninguém lembra, basicamente, que o Gabriel perdeu o pênalti. Eu toda vez que eu tenho a chance de falar que o pessoal bota na conta do Nilson, eu lembro disso. Que ele perdeu um pênalti, né? Com o Santos ganhando por 1-0, ele perdeu um pênalti, depois ficou na conta do Nilson lá o gol perdido, que de fato é um gol muito perdido, mas o cara perdeu um pênalti, né? Isso. E a gente está na pergunta de quem é melhor. Ninguém votou ainda, né, na pergunta de quem é o melhor jogador. E agora vocês vão ter que votar. Eu vou no André porque ele tá indo sempre numa mesma direção. Caraca. Então, cara. O Bruno, assim, melhor talvez seja a pergunta, eu possa traduzir em quem eu contrataria pro meu time, né? Pode ser. Assim, talvez, cara, o Bruno Henrique seja melhor jogador do que ele. Mas depois de uma conversa ao pé do ouvido, para entender se ele realmente transformou a maneira de pensar, eu acredito. Eu fui um cara muito cético, assim, eu fiquei muito tempo querendo aguardar, deixa eu ver se o Gabigol, sabe, se não vai crescer de novo, achando que é o maior jogador do mundo, que nem foi quando ele chegou na Europa. Ele é muito jovem ainda, e falei, vamos esperar, fase tá boa, tá batendo e entrando, mas ele continuou, ele tem um lado também que pro rubro-negro, essas coisas não tem muito de explicação, né? Porque
Quem tem que explicar é o rubro-negro que o vê hoje como um grande ídolo e tal. E não só o rubro-negro, pô, várias crianças aí, torcedores de outros times, adoram ele. Eu não vejo essa coisa assim do Gabigol como uma marca, um exemplo de, sabe, para eu ser fã. Mas ele tem correspondido, ele está entregando, ele tem uma marca que está associada ao clube, ele leva o meu voto. Gabigol. Cara, eu vou falar eu não gosto. Eu vou falar um negócio, eu já falei outras vezes aqui. O Bruno Henrique, e eu pego uma expressão que é consagrada no esporte americano, ele é um unicórnio. Com a altura que tem, velocidade que tem, drible, cabeçada, finalização, tomada de decisão, ele reúne alguns elementos muito raros, mas muito raros para um jogador. Só que ele já é mais velho, né? Ele tem 29 anos. O Gabigol, talvez a gente ainda não tenha visto o auge do Gabigol, como eu imagino que a gente já tenha visto o auge do Bruno Henrique. Bruno Formiga. Cara, eu vou de Gabriel. Eu acho o Gabriel, cara, mais explosivo, mais decisivo, mais goleador, tem mais sede. O Gabriel, aquela parada. Fora a passagem, se o Gabriel não tivesse ido para a Inter, e aí, ok, essa ida dele para a Europa arranhou uma carreira que no Brasil não tem ano ruim. O Gabriel não tem no Brasil um ano ruim. Você aponta aí e fala, qual foi o ano ruim do Gabriel? Não tem. Ele jogou bem quando ele foi titular ou quando ele estava disponível, todas as vezes. Seja no Santos, seja no Flamengo. E assim, a gente tá falando de um cara que há 4 anos, em 2016, um pouco antes, a gente estava discutindo, era ele ou o Gabriel Jesus. Ele foi alçado em algum momento ao novo 9 da seleção. Pode ter sido precoce a discussão ou não, mas ele ocupou um lugar que o Bruno Henrique nunca ocupou no imaginário das pessoas. Então, assim, eu acho que, no geral, o Gabriel é mais jogador. Porque, assim, o Gabriel, ele pode ser ponta? Pode. É o melhor Gabriel? Não sei, mas ele é muito bom. 9, tá aí para provar. O Bruno Henrique, eu acho que ele pode ser 9? Pode, mas perde muito. Tanto que no Flamengo tinha essa discussão, né? Você tá perdendo o melhor Bruno Henrique. O melhor Bruno Henrique tem um lado e tem uma função clara. O melhor Gabriel, ele tá em pelo menos 2 lugares do campo, dependendo do time, 3. Porque ele pode funcionar do lado de um outro 9. Mas aí vai do que você tem de companhia para jogar, né? Se você não tem por exemplo, se você tem o Soteldo, dando exemplo, né? Se você fosse o Santos hoje e tivesse o Soteldo, talvez você empurrasse o Bruno Henrique para centroavante ou até a ponta direita, por mais que o Bruno Henrique seja melhor jogador do que o Soteldo, porque o Soteldo não rende bem nas outras. E aí você poderia equilibrar a situação. Mas esse é um bom ponto, inclusive. Assim, o Gabriel seria titular em 100% dos times do Brasil, certo? Talvez. Certo. O Bruno Henrique acho também. Que não tem briga. Aí é que eu ia te perguntar. O Bruno Henrique seria titular no Grêmio no lugar do Everton Cebolinha? Sério? Você acha que ele chega para jogar já? O Bruno Henrique 2019, para mim ele foi o melhor jogador, inclusive para mim, o ano de 2019 foi o ano do Bruno Henrique. Ninguém jogou mais bola no Brasil do que o Bruno Henrique, na minha opinião, né? E assim, eu acho que ele nessa disputa eu também escolheria Bruno Henrique, porque eu acho que é um jogador mais raro do que o Gabigol. Assim, o Bruno Henrique de hoje, não o Bruno Henrique de sempre. O Bruno Henrique de hoje... Eu entendi que a gente chega lá e você, no final, talvez eu também escolhesse no Grêmio, se eu sou o Renato Gaúcho, e só pudesse ter um deles. Talvez eu ficasse com o Bruno Henrique, talvez, não sei. Mas acho que há pelo menos uma discussão. Tem discussão. No caso do Gabriel ser 9 de qualquer time, eu acho que não tem discussão. Sim, isso é fato. Aí eu te dou o argumento. Vamos lá, Vitor Sérgio Rodrigues, quem é melhor? Eu acho que só está tendo debate por conta do ano de 2019, que eu concordo com o Luiz, o melhor jogador do Brasil em 2019, tanto que os prêmios reconheceram isso, né? Foi eleito o melhor jogador do Brasileiro e eleito o melhor jogador da Libertadores. A discussão só está acontecendo por conta do ano espetacular do Bruno Henrique. Caso contrário, eu acho que, como disse bem o Formiga aí, o Gabriel é mais jogador, tem mais recurso, tem mais talento, é mais eficiente no geral, né? O Bruno Henrique, você pegar a carreira dele, tem toda uma questão aí de atenuantes, de ter começado tarde, de não ter tido tanta base assim e tudo. O ano de 2019 dele é tão fantástico, é tão espetacular, que está fazendo parecer aqui a gente tem algum cuidado para votar no Gabigol em reconhecimento ao ano de 2019, porque se a gente fizesse essa eleição ali em 2018, acho que não teria muita dúvida que é Gabigol, e é o meu voto também. Beleza. Isso aí. Bom, para a gente fechar aqui o programa, se a galera quiser a segunda dica, tem que mandar agora para receber a segunda dica do Quem Sou Eu. Então dá o like, dá o curtir aqui no vídeo de hoje.
Eu só vi uma pessoa acertando nos comentários, o resto todo mundo errando. Eu acho até que o Bruno Formiga errou também no que ele estava pensando, porque muita gente palpitou nesse nome nesse possível nome que ele pensou, já que ele não verbalizou. Então, antes da gente soltar a segunda dica, se é que a galera vai chegar aqui até os 2 mil likes. Proibido de verbalizar. Foi proibido, exatamente. Vamos às indicações do dia, indicações culturais, docs, filmes. Formiga é um cara que vê muito doc, sempre me recomenda grandes docs. O que você vai recomendar hoje, Bruno Formiga? Cara, diga, tem muitos bons, assim, livro, tem alguns, por exemplo, livros curtos, inclusive. Esses dias eu estava lendo frase do Eduardo Galeano, tem o Futebol ao Sol e à Sombra, que acho que é o livro mais... Ele é divertido, porque ele tem crônicas, mas já que é para falar de documentários... Eu gosto muito, já falei N vezes na Amazon Video sobre a série do Manchester City, que eu acho que é um mergulho muito raro num vestiário de um cara tão grande como o Guardiola. Assim, é uma parada que ele dá 100% de acesso. Você vê coisas que normalmente você não vê, de complexidade de treinos e de relações pessoais, para você ver o personagem pelo avesso, a relação dos jogadores, caras que são muito importantes, que a gente nem imagina, mas que como o ambiente de vestiário é fundamental. Por exemplo, o Mendy, que é um cara que se machuca, ele praticamente perde a temporada inteira da filmagem, mas ele é muito querido, e assim, o Guardiola entende que essa resenha, ela tem um peso no vestiário para o clima, questão de controle de saúde dos jogadores. Cara, a série do Manchester City, que é o All or Nothing, né, que depois foi feito com a seleção brasileira, mas a do City é 1 milhão de vezes melhor, até pelo acesso, por tudo, e pelo personagem, né? O Guardiola ajuda muito ao documentário ser o que é. É uma série, no caso. É uma série documental, não tem problema nenhum, também está indicado, e inclusive a que eu vou indicar agora, já ultrapassando aqui, passando à frente dos amigos, chama-se A Mente do Assassino, Aaron Hernandez. Ah, você voltou com esse negócio? Não, essa é boa, hein? Essa aqui é o seguinte, conta a história do Aaron Hernandez, que foi tight end da NFL, O cara recebeu um contrato milionário para ser tight end, continuar sendo tight end do New England Patriots, mas de repente ele é acusado de estar envolvido num assassinato. E bastidores, você vai conhecer histórias que você não conhecia da personalidade do cara. Muito legal, A Mente do Assassino, Aaron Hernandez. Para quem gosta de documentário que tem a ver com o mundo do esporte, fica aqui a minha recomendação. Tá na Netflix, A Mente do Assassino. Aaron Hernandez. Vale lembrar, né? O Aaron Hernandez, quando foi escolhido, acho que ele foi um ano antes, um ano depois, ele foi escolhido da chegada do Gronk, acho que foi um ano antes. E eles formavam uma dupla de tight ends, os dois do Patriots, que era praticamente imarcável, né? Porque eram 2 excelentes tight ends, ficava um em cada ponta ali da linha, então era muito difícil marcar. E o pessoal até projetava, o New England com esses 2 tight ends vai ser difícil marcar, vai ganhar tudo, não sei o que. E numa das intertemporadas lá, ele foi acusado e depois julgado enfim, e preso, inclusive, justamente por causa de um assassinato. E é uma coisa que tem acontecido, não sei ainda, né? Mas geralmente acontece na NFL, né? Jogadores envolvidos em crime, em crime que gera cadeia e outros que não, a violência doméstica é uma coisa muito grande. Vamos lá. Eu quero indicar um cara que eu sou muito fã e acho que, assim, acho que o André pensa parecido também, que fiquei muito, assim, a forma como ele foi tratado e sempre foi diminuído no Real Madrid, é um documentário que também está no Netflix, do Keylor Navas, chamado Homem de Fé. Chamado Keylor Navas, Homem de Fé. E aí... verdade, ele é uma recriação, né? Ele tem uma refilmagem. É um remake da carreira dele. Exatamente. Tem um ator que encena ele e tal. É verdade, baseado na vida dele. É um filme baseado na vida dele e é muito bacana. É bem legal, e ver o que ele representa para Costa Rica, né, e tudo, então é bem legal, achei bem legal. O maior jogador da história da Costa Rica, hein? Keylor Navas, o maior jogador verdade. De futebol da história da Costa Mostra Rica. Ele saindo lá do interior da Costa Rica, cara. Como é que chama então, Vitor? Repete. Keylor Navas, Homem de Fé. Tá no Netflix, é muito bom. Muito bom. André, vamos vai morar no Saprissa, né? Eu vou recomendar uma série que eu não vi ainda.
Eu vou começar a assistir hoje. Aliás, ontem eu vi os 2 primeiros capítulos lá do Achou legal? Eu não vi The Last ainda. Dance. Ah, muito legal, muito legal. Tem muita coisa Eu tô esperando ter pelo menos 4 para poder ver na sequência. Vou ver logo. Não, pior que eu me ferrei, que eu vou assistir os 2 com o Lucas, e agora, a semana que vem, ele fica na mãe. Então, eu vou ter que esperar. Mas tudo bem, que quando ele voltar, eu assisto 4. É isso, eu vou falar de Falda. É um documentário. Então, cara, dizem que é muito bom. Assim, gente de confiança me falou que é muito bom. É uma série israelense das Forças de Defesa de Israel, né? Num confronto lá, faixa de Gaza, terrorista. Inclusive é um negócio histórico bacana, porque israelenses e palestinos trabalham juntos no filme. Então, Falda tá lá no Netflix e... já deu, né? Então, a galera não chegou aqui aos 2.000 likes, então antes da gente botar a segunda dica ou não, vai depender das curtidas do pessoal, eu quero botar uma última dinâmica para vocês e vai aparecer na tela agora, hein? Vamos lá. André, como você tem aquela internet Ultra Mega Blaster, fica de olho aí, quando aparecer na tela, você já começa respondendo, tá? Vou deixar você iniciar essa, tá bom, André? Vamos lá, Você vai querer que eu responda o quê, fera? Irmão, vai aparecer na imagem pra você aí, cara. Vamos ver. Já apareceu ou não? Não apareceu. Então tá, eu vou esperar. Tô com fome. Deixa eu ver. Vai lá, André. Quem sai hoje? Babu, cara. Manu ou Mário Gonzalez? Eu vou morrer de pé, vou morrer atirando dentro dos meus princípios, mesmo tudo indo contra. Eu acho que o Brasil vai responder hoje apertando. Vai sair a Manu. Vai sair a Manu, é o palpite de André Henning, tá na tela. Babu, Manu, Mário Gonzalez, são 4 especialistas em Big Brother Brasil. Bateu 2000, hein? Big Brother! Bruno Formiga. Abre, meu chapinha. Fera. As contas, vai sair a Mari porque os 2 perfis de Babu e Manu se juntaram para que ela saísse. O normal é que ela ficasse de coadjuvante nesse paredão e ficasse entre Babu e Manu, mas por todas as prévias, e assim, algumas não têm errado, ou pelo menos errado por pouco, e agora a diferença está gigante, né? Tem prévia dando 8%, 9%, 4%, 5%, 6% pro Babu. Só se a edição quebrar muito o Babu, e num universo de milhões, eu não acredito que isso vai fazer diferença, então acho que o Babu tá salvo aí, e a Manu tem uma base muito forte, então acho que vai sair a Mari, infelizmente, que ela é uma grande personagem. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, o Babu está salvo, o Babu não tem chance de rodar nesse, não tem risco, né, no caso. E, infelizmente, vai sair a Mari. Acho que a Mari fez uma trajetória nas últimas 3 semanas espetacular. Merecia ir para a final. Acho que a Manu, minha visão, muito forçada, muito projetada, tudo projetadinha para ganhar. Se envolveu em algumas situações ali não muito legais. Enfim, eu votaria na Manu eu votaria, são 2 situações, né? Eu votaria na Manu por questão de merecimento, eu votaria nela, acho que ela merece sair e a Mari ficar, e votaria nela por questão de estratégia. Eu acho que a página do Babu deveria ter ido no Fora Manu. Acabou indo no Fora Mari, eu acho que vai ser apertado, mas a Mari vai sair. Já que é pra... Aqui, eu acho que a Mari vai sair também, tá? Mas se sair a Manu, não tem problema nenhum. Vai ser um negócio assim... interessante, mas acho que não sai não. Muita gente que estava me perguntando assim... Vitor, pro Babu ficar, em quem eu devo votar? Eu respondia, cara, se você só quer que o Babu fique, não precisa nem votar. Porque ele não corre risco. Mas, se você quiser, aí tem que ver em quem você quer ficar. Eu tô votando pra Manu sair, mas acho que a Manu vai ficar. Abriu o coração, Vitor Sérgio Rodrigues. E a galera chegou até os 2.000 likes, vamos à segunda dica. Então vocês vão ter que trabalhar com quem sou eu, com só 2 dicas. A primeira é, joguei em 2 grandes do Rio e de São Paulo. A segunda dica, fui campeão do mundo por clube e seleção. Fui campeão do mundo por clube e seleção. Já caiu o teu palpite, né, Bruno Formiga? Já caiu o teu nome, né? Que era o Carlos Alberto? Não, era Marcelinho Carioca. Mas tá. Vamos lá.
repetindo as dicas. Jogou em 2 do aqui. Rio? Ah, jogou. Joguei em 2 grandes do Rio e de São Paulo. Fui campeão do mundo por clube e seleção. Eu vou dar a terceira dica, que aí vocês vão matar. Vocês querem a terceira dica? Ou vocês acham que dá pra palpitar assim? Campeão do... Não, vai uma roda de palpite, vai. Uma roda de palpite, se ninguém acertar, eu dou a terceira dica, vai. Caramba. Joguei em 2 grandes do mundo por clube e seleção. Mata, Vitor. Não, eu ia falar Vampeta, mas o Vampeta não jogou por nenhum outro de São Paulo. Não foi campeão mundial por clubes? Ah, foi no Corinthians. Foi pelo Corinthians e foi pela seleção, mas não jogou. André, vamos lá, chuta aí. Luizão? Não. VSR, dá um chute. Edilson. Não. Bruno Formiga, dá um chute. Teve gente falando do Mauro Galvão, mas o Mauro Galvão não jogou em São Paulo, né? E também não foi, não foi campeão do mundo por seleção. Caramba, cara, eu não faço nem ideia. Eu morri no meu palpite ali. Eu vou dar a terceira dica aqui, tá? Que a galera não desbloqueou, mas eu vou dar para vocês tentarem acertar. Joguei em 2 grandes do Rio de São Paulo, fui campeão do mundo por clube e seleção, joguei, entre outros países, na Austrália, Inglaterra e Escócia. Scheid. Não. VSR. Scheid não foi por seleção também. Inglaterra, Austrália. Na Escócia, na Inglaterra, joguei também na Austrália. Joguei, obviamente, em outros países também. Não, ninguém? Tem muita gente falando Juninho Paulista aqui. Não, mas e aí, não é o que você acha? Você não vai chutar Juninho Paulista? O Juninho não jogou só no Vasco, no Rio? Qual foi o Não, jogou no Flamengo também. Tá certo, é verdade, antes disso, é verdade. É Juninho Paulista, vocês vão Juninho embarcar Paulista, com a galera e a galera acertou aí. A galera acabou. Juninho Paulista. O Vitor Formiga, quando falou 2 nomes, eu achei que ele tava falando Juninho Paulista, né? O nome artístico do cara tem 2 nomes. Mas eu falei, fica quietinho, ele tava longe, já errou. Caramba, foi bem a produção, hein? Então, valeu, obrigado, hein? Foi coisa linda. Gente. 4 da tarde, estamos de volta com o girão de placa e vamos 7 da noite tem Fora do Jogo no Instagram do Esporte Interativo com o Ney Franco, na beira do caos. Ney Franco, 7 da noite no Fora de Jogo no Instagram do EI. Então é o seguinte, vou aproveitar para falar para a galera visitar lá a página do Esporte Interativo também no YouTube e votar no melhor de 10. A disputa é entre Bruno Formiga e eu. Eu quero vencer, então eu conto com o seu voto para bater Bruno Formiga. Escute os argumentos, tenho certeza que a razão vai cantar mais alto e você vai escolher o certo. Só há um lado escute certo. Os argumentos e vote. Vote no Luizinho. E vote no Luizinho sem escutar os argumentos também, se for o caso. Perfeito. É isso. Obrigado, Formiga. Valeu, VSR. Beijo. Um abraço, André. 4 da tarde, vamos voltar com o girão de placa. Amanhã, 10h30 da manhã, tem o nosso de placa tradicional. Tchau, gente. Valeu. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.